Oi, peraí que eu tô só escrevendo aqui. Só um minuto que eu já falo com vocês. E já vou chamar o Paulo. Fixar o comentário aqui. Como é que eu chamo pra uma conversa? Peraí. Ai, meu Deus, eu esqueci como é que chama pra uma conversa. Caraca. Aqui, transmitir ao vivo com o Vila Dogo. Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Peraí. Não? Acho que agora. Agora eu Agora, tô. foi. Estão ouvindo? Foi. Tá me ouvindo também? Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo Como não, tá aí, amor? pessoal? Agora tá todo mundo, eu acho. Ai, vai dar Tá certo. todo mundo aí? Legal. Tá, peraí, vamos E esperar aí, 2 minutinhos pessoal? pra começar no horário. Claro. A gente pode ver o Keninho enquanto isso? Keno? 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 Cadê o Keno, amor? Cadê o Keninho? Ele tá na caixa? Cadê o Keno? Keno, vem! Ah, tá ali ele. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamos dar oi pro pessoal? Ai, peraí. Ai, 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 ai. Oi, pessoal. Ah, todo o Oi, cabelo pessoal. bagunçado. Oi, pessoal. Cara Um de topete. preguiça. É o mais querido. É muito, querido, muito. Pode voltar a dormir, querido. Pode ir lá. Pode ir lá, pode É, ir lá, sem pode ir atrapalhar lá. o sono. Ai, peraí, vamos Tá lá. legal o áudio? Gente, digam aí se o áudio tá legal pra vocês. Tá tudo bem, amor? Amor, se você puder botar no fone, porque eu tô me escutando, aí tá me confundindo. Gente, pra quem não sabe, hoje a gente vai falar sobre daycare. Deixa eu só ver se tá tudo aqui ok. Tá tudo ok, né? É isso aí. Aqui tudo certo. Então vamos começar, né? 9 horas. Vamos lá. Vamos Vamos lá. lá. Eu acho que... Pode falar. Vamos lá, não, eu ia só explicar para as pessoas quem é o Paulo. O Paulo, ele é proprietário da Vila Dogo, a creche que o Kenon... Primeiro contato que teve com creche aqui em São Paulo, a gente já conversava, eu e o Paulo, pela internet, antes da gente vir para cá. Quem não passou por adaptação, ficou 1 ano indo para creche e aconteceram algumas coisas que ele não está indo mais para creche. Mas no final da live, eu vou focar nessa parte. Já falei um pouco Legal. na live passada sobre isso, só que a gente hoje vai focar sobre daycare, sobre escolha de creche, sobre um monte de coisa. Então, Paulo, se apresenta um pouquinho, fala um É pouquinho isso aí aí. de você e a gente vai fazendo um bate-bola. Legal, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Paulo. Eu trabalho com cães desde 2012. No começo a gente trabalhava em métodos que hoje a gente não acredita mais e muita coisa mudou no mercado, muita coisa está diferente hoje. E eu acho super válido fazer parte de toda essa mudança que está acontecendo. Então, antes de falar da Velador, eu queria até te agradecer pelo espaço, para a gente poder falar do nosso trabalho, do que a gente faz todo dia, tirar dúvida das pessoas, que eu sei que muita gente tem bastante dúvida sobre o que a gente faz, sobre como é no dia a dia. Então, é uma oportunidade de deixar claro para todo mundo. Bom, a Vila Dogo ela surgiu como a Alphapec em 2014. Eu com um outro sócio na época, a gente identificou a necessidade de ter um lugar para trabalhar os cães que não fosse sempre na rua, na casa do cliente, como a gente fazia antes. E o que a gente fazia antes na casa do cliente, hoje eu identifico não como um adestramento ou um treinamento, mas sim como uma forma de eliminar as necessidades básicas que os cães tinham na época. Por causa de várias mudanças que aconteceram na cidade, a gente teve essa necessidade de ter um local e a partir daí a gente desenvolveu um daycare,
sem entender muito bem como isso funcionava. E, na verdade, eu acredito que essa era a realidade daquele momento, né? A gente, de uma maneira geral, os espaços que estavam sendo criados para fazer o trabalho que a gente fazia eram mais ou menos experimentais, assim. A gente estava entendendo o que a gente estava fazendo. Hoje, depois de um pouco mais de 5 anos de trabalho, eu vejo uma transformação muito grande no mercado, vários empreendedores se preparando de uma forma bem legal, conhecendo mais sobre a espécie canina, estudando, entendendo e deixando de cometer vários erros que foram cometidos no passado. Então, assim, como ainda é uma coisa nova, não é uma tendência que pegou geral, né? Ainda está crescendo, ainda vai crescer. Então, como é novo, eu acho que ainda tem alguns erros que a gente vai passar, que a gente vai aprender, vai se esforçar para corrigir, mas não são mais os mesmos erros do passado. Tá? Legal. Eu vejo hoje que, assim, pensando no mercado, a gente tem muito lugar legal, seja em São Paulo, seja fora de São Paulo, que faz trabalho legal, que busca melhorar o serviço. E é como se fosse uma comunidade de pessoas super dispostas a melhorar essa rede e melhorar a cultura que a gente tem na relação com os nossos cães. E acabou que vocês fizeram até um grupo de amigos nisso, né? Eu vejo que vocês têm muito contato assim, dos grupos de estudo, para isso de daycare melhor, e aí acaba que um indica o outro em outra cidade. A gente sei que você é amigo da Kika, lá de Recife, né? Exatamente. Tem uma outra galera, Ana Paula, lá de Ribeirão. De Ribeirão. O Caio da Educando, BH, lá né? de BH. A Adriana e a Carla da Aloha. Da Aloha. A Mara, que também ela cuida lá do Chateau dos Bichos, lá em Barueri, em Alphaville. A Ângela do Espacão em Maringá, que agora é Sem do Cão, que também ela mudou de nome, então uma proposta bem legal. Tem várias outras pessoas, né, que também estão trabalhando e juntos, seguindo. Uma coisa que é legal é que foi criado realmente uma rede, porque logo que a gente começou a trabalhar com daycare, com um grupo de cães, tipo, a gente trabalhava com métodos que a gente não acredita mais. Mas quando a gente inseriu isso para o grupo, a gente já percebeu assim muito fácil de que não daria certo mesmo, que teriam vários problemas. E aí teve uma necessidade de buscar outras informações. E no mercado também não tinha pouca coisa. O que a gente tinha do mercado eram algumas experiências que estavam acontecendo em zoológicos para animais de cativeiro e que eles estavam transformando as antigas jaulas e gaiolas em um ambiente muito mais apropriado com o habitat natural dos animais. Algumas pessoas mais antigas, como por exemplo o próprio Renato Zanetti da Dog Solution, ele conseguiu trazer todo esse conceito para dentro do daycare e hoje a gente faz um trabalho específico para a espécie canina. E que eu acho que isso deu um grande salto no serviço que a gente faz. Com certeza, até eu consigo ver uma diferença muito grande, até, assim, não precisa nem fazer 5 anos de trás para cá. Eu consigo ver até, por exemplo, no pessoal lá do Bons Amigos, que começou lá em Fortaleza, né? Quando a Kiara era novinha e quando o Keno era bem bebê, ele começou a ir para lá, eles eram uma coisa. E eles começaram a fazer esses mesmos cursos, né? Encontrava com vocês nos mesmos cursos aqui em São Paulo. Começaram a procurar ajuda e informação. E eles hoje estão numa pegada muito diferente, de 1 ano e meio para cá. Então é legal como que as creches realmente boas, elas não param de estudar, não param de ir atrás de informação. Não dá para ficar achando que é só botar um monte de cachorro, o pessoal vai ficar olhando, jogando bolinha, achar que só uma creche. Está muito longe disso, né? Exatamente. Eu acho que uma coisa importante até de se lembrar é que existem pessoas que estão assim, que antes de abrir estão buscando muitas informações, até a Mari do Quintal da Maia está fazendo um trabalho bem legal, que vai começar ainda. Então, assim, tem muita gente fazendo coisa legal, mas ao mesmo tempo ainda tem muita gente que perde o emprego, gosta de cachorro e fala, vou criar um espaço para cachorro e vai cometer os mesmos erros que a gente já cometeu. É verdade. Então, assim, eu acho que uma coisa legal dessa live é justamente a gente conseguir debater esses pontos para ajudar o pessoal a escolher como que será o daycare, né? O que eu preciso avaliar. E talvez até repensar se quer abrir uma creche, né? Porque... Exatamente. Porque não é fácil não, meu Deus. É um grande desafio. Ano passado eu cheguei aí algumas vezes lá na Vila Dogo, o Keno não estava lá, ele ia num período, eu ia em outro para poder dar uma estudada e tal. E, gente, é um negócio puxado, viu?
Tem que entender de linguagem corporal, tem que estar sempre estudando, porque não é fácil. Não é um buraco com um monte de cachorro, tá muito longe disso. Exatamente. Não, e é uma série de fatorzinhos que a gente vai somando e na soma que dá o resultado. Nunca é uma coisinha isolada. E aí verdade. isso torna sempre mais difícil. Pois vamos então começar. A gente abriu algumas caixas de perguntas durante a semana. Tanto o Paulo abriu lá no Instagram da Vila Dogo, quanto eu abri no meu. E aí eu fui lá para a Vila Dogo, a gente sentou e foi selecionar as perguntas que iam ser respondidas aqui. Se vocês tiverem perguntas também, podem ir colocando aqui, mas a gente vai dar prioridade para as perguntas que já foram feitas, porque aí a gente criou uma linha de raciocínio que a gente acha que vai ficar bem legal. Paulo, vamos lá. Como escolher um bom daycare? Essa foi a pergunta mais feita de todos, então a gente vai começar com ela. Realmente é a principal pergunta que todo mundo faz, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, é uma soma de fatores. Nunca vai ser uma coisa só que vai fazer aquele daycare ser bom. Eu acho que uma coisa importante que precisa começar é a forma com que eles encaram a higiene e a saúde dos cães. Isso tem que ser sempre prioridade, né? Uhum. Então, o ambiente tem que ser limpo, as vacinas precisam ter o acompanhamento da proteção dos cães também, para o convívio em grupo. Então, isso é fundamental. Passando nisso, que eu acho que tem que ser o começo para todo mundo, a gente tem algumas etapas que eu acho que são super válidas a gente ficar de olho na hora que vai conhecer um lugar. Então, por exemplo, para começar, é o primeiro contato de um cão. Um cão que ele chega num daycare e ele oferece risco para alguém, para algum outro cão ou para algum monitor, talvez não seja o melhor espaço ele estar lá. Não é o melhor lugar para ele aprender. Então, o primeiro critério que precisa ser, eu acho que esse assunto é até bastante falado, é a avaliação. Um daycare não pode começar sem avaliar os cães. Isso é uma base da segurança para eles. Outra coisa importante, que é fundamental, é a adaptação. Não é porque ele é bonzinho, e ele se dá bem com outros cães, que ele vai poder ficar lá já o tempo que ele quiser. Não, é bem parecido, a gente compara até com uma creche para crianças. Nunca é um dia inteiro de uma vez. Primeiro ele vem um pouco, ele se habitua, ele conhece um pouco. A gente tenta sempre encerrar no primeiro dia da adaptação, quando está legal para ele, porque isso vai estimular quando ele voltar. Então a gente tenta programar uma atividade inicial para ele curta, rápida e que seja legal. E com o tempo, a gente vai aumentando a permanência dele de dias e de frequência a partir daí. Uma coisa que acontece... Sobre essa parte da adaptação e da avaliação, eu tenho 2 alunos que estão justamente entre essas duas fases, né? Um deles é um filhote de Shiba, que está ainda na parte... Foi feita a avaliação e está no 3º dia de adaptação ainda. E um de Border Collie, que também é meu aluno, que aí ele já passou dessa parte de adaptação e já está ficando por mais tempo. Ele já começou lá com a gente. E eles têm 4 meses cada um. Então esse processo foi feito com os 2, mesmo sendo filhotinhos, bonitinhos, legaizinhos, sem nenhum tipo de comportamento agressivo, mas é feito da mesma forma para todos, né? Exatamente. Porque as pessoas costumam até... É legal que você falou isso, porque muita gente fala pra gente, mas o meu cachorro é bonzinho, ele não vai te dar trabalho. Mas a gente não faz adaptação pelo nosso trabalho. A gente faz adaptação pensando no que é melhor pro cachorro. Porque eu gosto que a gente pense assim nas situações do cachorro. É muito comum que chegue num ambiente que não conhece ninguém e às vezes é divertido, mas chega uma hora que cansa. E quando cansa, você vai descansar onde? Você precisa de um lugar seguro. Se você não tiver um lugar seguro, você não vai descansar. Será que alguém vai me incomodar aqui? E se quando você tiver com sede, será que você está já à vontade para ir beber água? Ou você vai ficar o dia inteiro com sede porque não tem coragem de chegar no beber? Xixi, cocô, todas essas situações. E para nós, assim, essa adaptação a gente vai fazendo ela por etapas. Então, primeiro é aquela socialização mesmo inicial dos cães, de respeitar os limites, de não ser evasivo em relação à linguagem com os outros cães. Depois é como se ele está comendo bem, se ele está fazendo xixi, se ele está descansando, se ele está achando o pote de água. Então, a gente, como vocês sabem na rotina, a gente também tem um período de descanso. O período de descanso ele é fundamental para a adaptação. Não tem como a gente pensar em deixar o dia inteiro se o cachorro não consegue descansar nenhuma hora. Então, são etapas do dia que a gente vai eliminando, vai oferecendo para o cachorro, e aí, conforme ele vai se habituando, a gente trabalha muito com habituação, né? Conforme ele vai se habituando nessa situação, a gente vai liberando mais tempo para ele ficar lá mais à vontade. Legal. Depois da adaptação, a gente precisa ter o local precisa ter uma rotina e um manejo adequado. Então, assim, quando a gente pensa em rotina, geralmente se a gente tem numa escola uma professora que ela não
por exemplo, ela deixa mais os alunos à vontade, é muito comum que eles mesmos busquem atenção e a professora fique corrigindo a atenção dos alunos. E o que a gente busca fazer é justamente o contrário. A gente oferece situações, atividades, estímulos para que as monitoras sejam a fonte dessas novidades e toda a atenção deles sejam mais focados para elas. Então elas têm muito mais controle de fazer o manejo dos cães. Isso também é importante ter. E a rotina, além de ser adequada para as necessidades básicas dos cães, precisam atender às necessidades físicas, às necessidades sociais e às cognitivas. Eu gosto de falar bastante do que acontece quando a gente não atende. Então, se a gente tem um cachorro que está faltando atividade física, ele vai procurar atividade física provavelmente de uma forma errada. Vai roer a cadeira, vai roer o pé da mesa. Se ele não tem uma atividade social legal, é muito provável que quando ele encontrar um outro cachorro, ele não vai saber se comunicar direito e pode rolar um estresse por conta disso. E se ele não tiver uma atividade cognitiva legal, é bem provável que acontece mais quando eles são um pouco mais velhos, né? A vida começa a perder um pouco a graça, eles começam a se lamber bastante, se morder, se coçar, e aí tem alguns problemas de depressão e coisas nessa linha, né? Então a gente tenta fazer dentro do dia a dia atividades que vão suprir todas essas necessidades. Só que tem um porém. Essas necessidades, elas são individuais de cada um, ela não é uma coisa coletiva para o grupo. Então cada um tem o seu. Tem aquele cachorro que ele é super agitado, mas ele é grande e pesado. Então ele não vai conseguir correr o dia inteiro. Se ele correr o dia inteiro, ele vai ficar em exaustão. Então, o nosso grande desafio é entender individualmente quais são os limites de cada um. E aí, tentar estabelecer essa conexão com o tutor, porque essa responsabilidade é a do tutor. Então, vamos supor, se um cachorro ficou lá, ele ficou bem, mas agora, no período da tarde, ele ficou cansado, ele tem que ir embora. Às vezes, o tutor não tem essa disponibilidade de sair do trabalho para pegar ele, para levar embora, mas a gente tem que criar alternativas para que a gente não precise expor essa situação, o cachorro nessa situação. Porque isso, de médio e a longo prazo, é o que vai gerar problema no daycare. Principalmente para o cão que já está lá e para esse cão que tá começando a criar esses problemas, né? Então, o nosso olhar, por mais que a gente tenha que pensar na rotina coletiva, em várias coisas deles juntos, mas o nosso olhar para saber onde estão indo os excessos tem que ser sempre individual. Legal. Tá? Legal. O enriquecimento ambiental também é uma coisa que eu acho que é importante ter no daycare, porque isso, na verdade, eu entendo como se fosse o coração do nosso trabalho, é o que gera novidade, é o que faz eles terem interesse, e é o que cria, é o que realmente faz com que ele tenha umas experiências de cachorro realmente, né? Então, para nós também, nós acreditamos que o enriquecimento ambiental é uma forma fundamental da gente ter o ambiente equilibrado dentro da rotina de daycare. Né? Por exemplo, a gente que mora em apartamento, o cachorro poder ir para um lugar e se molhar, e cavar, e mexer com terra, enfim, fazer coisas que dentro de um apartamento a gente não consegue, ou pela rotina do dia a dia eu não consigo levar numa praia, não sei o que, não sei o que. Então, por exemplo, na época que o Ken não estava indo, tanto lá em Fortaleza quanto aqui, os melhores vídeos e fotos que eu amava era quando ele estava todo sujo. Porque eu disse, oh meu Deus, tá sendo cachorro, ótimo, tá todo sujo. Então eu ficava muito feliz com isso. Como ia limpar depois, eu não sei. Mas eu ficava muito feliz porque eu via ele sendo realmente, colocando esses comportamentos naturais para jogo, né? Coisa que na nossa sociedade de apartamento não dá para fazer. Então, a gente tem uma tendência muito de enxergar como filho, né? Mas quando a gente começa a entender qual que é realmente o cachorro sendo o cachorro, para nós, como tutores, é muito prazeroso, né? Com certeza. Sem dúvida. E outra coisa fundamental, antes da gente encerrar esse assunto, para como escolher um daycare, é a equipe treinada. Assim, antigamente, quando a gente falava de comportamento, a pessoa fazia um curso e aquele curso perdurava para ela pela vida inteira. Hoje a gente já sabe que isso está eliminado. O curso que a gente faz hoje, e às vezes a gente faz no feriado desse mês, talvez no ano que vem a gente já vai começar a questionar. E eu acho que é isso que leva à evolução. Com certeza. Então, se você está procurando um daycare legal, procure os certificados nas paredes do daycare, procura se os monitores também estão fazendo os treinamentos, que eu acho que isso é fundamental. O monitor ele precisa entender muito bem de como que é a linguagem canina, de como que o cão aprende nas situações. Eu acho que é esse kit. A avaliação, a adaptação, a rotina e o manejo adequado com as necessidades básicas e o enriquecimento ambiental e uma equipe bem treinada. Legal. Vamos lá então para a próxima, que foi uma que também acabou, o assunto foi muito falado também. Como é que vocês lidam com situações de estresse na creche e
se vocês têm alguma ferramenta ou algum protocolo para corrigir comportamentos, maus comportamentos. Na verdade, situação de estresse a gente vai sempre tentar fazer os máximos esforços para evitar. Uhum. A maioria das situações a gente consegue evitar com o manejo. Então, vou dar o exemplo de um cachorro que a gente tem lá, que é o Paçoca. O Paçoca, ele é bem reativo com pessoas assim que ele não conhece. Ele se passa perto no quintal da casa dele, ele vem latindo lá do fundo e ele não gosta mesmo de pessoas estranhas. E ele chega sempre cedo no daycare. E do lado do nosso daycare a gente tem um escritório de advocacia e eles têm a rotina de sempre abrir a janela no mesmo horário. Uhum. Por muitas vezes o pessoal lá abre a janela e o Paçoca late para eles. Até que a gente percebeu que isso acontece todo dia. Então a gente consegue se antecipar a isso e evitar. Na hora que a pessoa vai abrir a janela, que é todo dia igual, a gente tira ele de lá. Uhum. Fazendo esse tipo de manejo, a gente consegue evitar vários tipos de situação, mas nem todas realmente. Então tem algumas situações que são mais estressantes e quando de repente acontece um pico de estresse, a gente tenta sempre diminuir os estímulos que a gente está oferecendo. Isso vai desde o número da quantidade do grupo, a gente separa o grupo para ter menos cães juntos e vai diminuindo tudo que a gente pode, volta para trás e depois começa de novo. Uhum. Tá? Então é mais ou menos essa linha. Se a gente usa alguma ferramenta, não usa. No começo a gente tentou usar. O que acontecia aí a gente vai entrar naquela questão da punição. Se de repente você usa um comportamento de punir o cachorro e de repente ele até parou de fazer aquele comportamento, eu acredito, para mim isso não funciona. Mas vamos supor que deu certo, que ele parou de fazer aquele comportamento porque você deu um susto nele, fez um barulho. Mas o daycare não é só aquele cachorro, tem outros cachorros. De repente tem um cachorro lá que ele é super medroso. E você conseguiu diminuir o comportamento ruim de um cachorro, mas e aquele cachorro que estava medroso, ele pode ficar lá sem querer fazer mais nada. Pode ter sensibilizado, né? Uhum. Exatamente. Então a gente tem que pensar muito bem, quando a gente pensa numa ferramenta, no grupo como um todo. Então por isso a gente tenta sempre oferecer uma novidade nova, distrair para uma outra situação, ou mudar o estímulo para amenizar essas situações. Mas a gente não oferece nenhum tipo de ferramenta para corrigir um comportamento inadequado. Legal. Tá? Como avaliar se um daycare está sendo bom para o meu cão? Então, o daycare, eu acho que as respostas o cachorro mesmo que vai dar, né? Então, por exemplo, é muito comum que o cão, no começo, tenha um pouco de receio de entrar no daycare. Se isso está acontecendo, muito provavelmente é porque está tendo estímulos demais para ele. Então, talvez, é muito comum que o próprio tutor, às vezes, quer acelerar logo a adaptação para começar, mas o cachorro, muitas vezes, mostra que ele não está preparado. Uhum. E se a gente forçar ele a entrar nessa situação, é muito comum que o daycare, em vez de ser uma coisa legal, vai ser uma coisa ruim. Então, a gente tem que pensar muito bem na hora da entrada do cachorro no daycare, quando ele inicia um serviço de daycare, porque o início tem muito a ver. E a saída é a mesma coisa. Então, assim, é muito comum que na saída o meu cachorro está mudando de comportamento, ele não era assim. Então, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa errada, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa que a gente precisa identificar o que é. Uhum. Mas é sempre bom ter uma antena alerta e falar, está tendo uma mudança de comportamento, então a gente precisa entender o que está acontecendo e não subestimar. Sempre procurar entender qual é essa individualidade, o que está fazendo essa mudança de comportamento para resolver essa situação. Uma coisa que é muito comum no daycare também, não é só pela falta. Às vezes tem algum cachorro que deu um trabalho e tem muito lugar que deixa ele de lado. Esse cachorro, quando chegar em casa, ele vai dar tudo aquilo que você levou ele para o daycare, ele não vai ter consumido. E ele vai ter os mesmos problemas em casa. Então, esse tipo de situação você consegue avaliar em casa também. Uhum. E o contrário, que hoje em dia tem sido muito comum, que é o excesso de estímulo. É muito comum, às vezes, o cachorro ele se cansa tanto, corre tanto atrás de bolinha ou alguma atividade física que no dia seguinte ele está exausto, não consegue levantar. E ele tem até dificuldade, você vai fazer um carinho nele, ele até chora. Isso também passou do ponto, não é saudável. Uhum. A gente tem que entender um equilíbrio no cão e ele mesmo dá essas respostas pra gente. E tem aquela história de, tipo assim, né? Cachorro feliz é cachorro cansado, né? O pessoal fica achando isso foi um mito que aconteceu. Porque assim, foi pra creche, aí voltou no outro dia o cachorro não faz nada. Gente, eu não gostaria de ir pra um lugar que eu passo o dia inteiro, tipo, alucinada e no outro dia eu não vivo. Não acontece, tipo, eu não consigo me mexer, durmo o dia inteiro. Aí é muito que passou quando troca o treino na academia, né?
Aquele dia que exatamente. troca o treino. Não, é Uma horrível, é um dia coisa muito ruim. uma coisa, por exemplo, o cachorro voltar da creche, chegar em casa querer dar uma bela dormida, dormir durante a noite, mas passar o outro dia inteiro dormindo, aí, tipo, Exatamente. minha visão de... Ó, uma É. moça, a Patrícia fez uma pergunta legal aqui. Ela falou assim: e o latido é natural do cão? Os daycares que inibem o latido estão corretos? Responde essa, porque tem a ver com a pergunta passada, eu acho interessante. Sim. Na verdade, o que acontece? O latido, geralmente um excesso de latido, ele é um sinal de estresse. Então, se o cachorro está latindo muito, é muito provável que ele esteja estressado. É legal também falar que tudo depende, né? Não é isso uma regra para todos os cães. Então, a gente tem que avaliar a situação. O que acontece bastante é que tem alguns cães que aprendem a interagir latindo. E isso para o grupo é ruim. Ele se coloca em risco, os outros cães não entendem que ele está se comportando naturalmente com o latido e acaba tornando o ambiente mais estressado. Isso pode até ser um dentro do fator daycare, de ele não passar numa avaliação, né? Um cachorro que se exatamente. comunica muito latindo o tempo inteiro. Porque pode ser que ele faça isso por brincadeira, ele tenha aprendido dessa forma, mas isso pode causar um estresse no grupo, causar uma briga no grupo, que não vai ser bom para o daycare de forma geral e para esse indivíduo também, né? E nem para ele, muito menos para ele, exatamente. O que acontece é que, assim, a gente, por exemplo, o cachorro ele já tem o hábito de latir bastante. Então, ele tem por isso, provavelmente ele late para qualquer estímulo. E o daycare é um lugar cheio de estímulo. Então, se a gente força uma situação dessa, é muito provável que a gente vai estar ensinando o cachorro a latir mais. E vai tornar o ambiente deles, tanto em casa quanto no daycare, mais estressante. O que a gente faz é tentar inibir, no sentido, quando ele começa na situação, a gente tira ele e tenta redirecionar para alguma outra coisa. Tira ele e tenta direcionar. Se a O gente que eu tem tinha uma entendido evolução... da pergunta dela os daycares que inibem um latido estão corretos? A primeira impressão que eu tive foi em relação a punir isso de alguma forma. Não, Ou, né, fazer algum barulho para parar, ou chill, ou não sei o quê. sim, Mas, entendi. pelo que eu estou entendendo da tua parte, é muito no sentido de entender... peraí, por que tá latindo tanto? O que tá Por que tá acontecendo? latindo? Tentar antecipar isso daí, modificar o ambiente para isso, Ver entender se a gente também consegue talvez a manusear de rotina. alguma forma. Isso. E não Exato. punir o latido, porque o latido é uma comunicação. É E é natural do cão natural do latir? cão. Exatamente. Mas precisa entender Exatamente. o que está motivando esse latido. Spitz são cães Exatamente. que se comunicam muito latindo, mas será que aquilo dali vai ser bom para o grupo? Vai ser bom para ele? Um outro cão que não é de latir muito, mas passa o dia latindo para qualquer coisa. Será que talvez não tenha até um problema de saúde envolvido nisso? Um cachorro Exatamente. extremamente estressado? Então, tem Com que entender certeza. o indivíduo, né? São vários pontos. Tem que entender vários pontos. O que está acontecendo com o cachorro. É, existem 7 motivos que os cães latem, então a gente também precisa identificar por que ele está latindo. E a partir daí a gente tenta fazer algumas alternativas dentro do daycare. A gente tem uma resposta rápida, assim. Se dá certo, já começa a melhorar na hora. Se não dá certo, é muito provável que piore. E aí a gente precisa reconhecer a nossa limitação, tanto fisicamente quanto do espaço, e entender que esse tipo de trabalho não é um trabalho que a gente vai conseguir fazer lá. E aí a gente sempre encaminha para um treinador, a gente caminha bastante para tudo de cão, né? E tenta fazer um trabalho separado, que é muito mais saudável para o cachorro. E aí depois ele melhora, a gente tenta fazer uma reintrodução. Legal. E parte por essa linha. Mas punir o latido, eu acho que não é legal. Uma coisa que é legal também falar, Luana, é que geralmente os comportamentos dos cães, eles são um reflexo da emoção que eles estão sentindo. Então não adianta nada você mudar o comportamento dele não latir se ele tiver com o mesmo emocional. O que a gente tenta fazer é acalmar, dar outras alternativas para ele fazer para sair daquela situação. E, gente, vocês que sempre me assistem falando muita coisa, vocês percebem como que a ideia por trás é a mesma? Se a gente vai pensar num problema de comportamento de dentro de casa, ou então, por exemplo, um cachorro que late para outros cães por agressividade. Eu resolver o problema do latido dele não resolve a emoção dele diante do outro cão, a raiva que ele tem do outro cão, o medo que ele tem do outro cão, enfim, qual a emoção dele diante do outro cão. Então, pode perceber que a filosofia da Vila Dogo, a filosofia dessas creches muito boas que existem hoje, que infelizmente ainda são minoria no Brasil, mas que a torcida é para que cada vez cresça, está mudando, graças a Deus. Então, assim, é legal vocês identificarem isso. Não é, por exemplo, não adianta nada eu com os meus alunos, fazer um trabalho de uma série de coisas em relação ao comportamento se ele está indo para uma creche que quando ele late é punido, que é o dia inteiro jogando bolinha. Então, assim, infelizmente, para alguns alunos eu já precisei falar, disse, olha, eu não
choca, choca. Então, em um lado ele está aprendendo de um jeito e outro lado ele está aprendendo de outro. Então, são coisas que precisam caminhar juntas. Se vocês têm os cães em creches, vocês precisam ver se a forma como eles manejam o grupo, a filosofia deles está de acordo com o que vocês pensam, está de acordo com o treinador que está com vocês. Porque senão é um trabalho Com que certeza. um vai para um lado e outro vai para o outro. Aí não faz muito sentido. Eu acho que a gente tem vários. A gente indica bastante cães, assim, para treinamento, né? Para nós, independente de se tem um problema grave ou um probleminha, eu acredito que ter uma pessoa para orientar o tutor é fundamental para ele conseguir ter a luz de qualquer problema que ele tenha, né? Uhum. Eu acredito que o pessoal quando ele vem fazer treinamento lá da Tudo de Cão, por exemplo, essa relação, seja ou com qualquer treinador de outro lugar, essa relação com o daycare ela é fundamental para a gente conseguir entender essa individualidade e melhorar da melhor maneira possível. Então, é muito comum, às vezes a gente recebe um cachorro que está com algum probleminha e o dono está com a gente, está com a Tudo de Cão e o probleminha às vezes não está resolvendo. Ele fala, mas eu estou fazendo tudo, eu tenho a Tudo de Cão, eu tenho vocês e não está andando. Às vezes é porque a gente está tentando muito, às vezes é bom voltar para trás, diminuir as coisas, dar um passo para trás, diminuir o tempo de permanência, diminuir o tempo de frequência e aí a partir daí a gente vai entendendo e vai construindo de novo. Então, uma coisa que eu acho que é super legal para qualquer um que está com o seu cão no daycare e ver que alguma coisa não está indo legal, diminui, volta para trás, começa de novo. Eu acho que esse é um bom caminho. Legal. A pergunta mais feita de todas, que inclusive já tem gente aqui que escreveu alguma coisa a ver. Paulo, vamos lá. Cães reativos numa creche. O que você tem a falar sobre isso? Eu acho que, sim, problemas de comportamento em geral, o daycare não é o melhor lugar para se resolver. Eu vou falar isso por mim, pela Vila Dogo. A Vila Dogo ela tem um espaço que de uma certa forma, é limitado para fazer um trabalho desse. A gente não tem profissionais também focados para fazer um trabalho desse. Então, a gente prefere não atuar dessa forma. É até meio delicado eu falar isso de daycares no geral, porque eu sei que tem alguns daycares que têm uma estrutura maior, que conseguem fazer esse tipo de trabalho. Mas da Vila Dogo, a gente prefere indicar, por exemplo, para Tudo de Cão, que a gente conhece uma série de treinadores legais. Tá? Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente tenta identificar como que é o cachorro na avaliação. Se ele demonstra algum sinal de reatividade, a gente vai tentar identificar que tipo de sinal é esse. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu gosto de usar exemplo. Se tem um cachorro que é filhote, ele teve poucas experiências com outros cães, e dessas poucas experiências que ele teve com os cães não foram legais, é muito provável que quando ele chegar lá, ele não vai ter uma experiência também muito legal, porque ele não teve essa experiência ainda. Para ele não foi meio desconfiado. Só que assim, ele é filhote, ele ainda teve poucas experiências. Então se a gente consegue, com algum manejo de sensibilização, contra-condicionamento de leve, fazer com que essa experiência mude para ele, pode ser que a gente consiga resolver o problema dele. Mas se tem aquele cão que apresenta esse problema um pouco mais de tempo, já é uma coisa recorrente com ele, é praticamente impossível que a gente consiga fazer um trabalho com ele. Então vai muito nessa cristalização. Se o comportamento for uma coisa que ainda é novidade para ele, mesmo que não esteja legal, a gente tenta. E como que a gente vai saber? A gente vai se arriscar? Não, a gente vai tentar e vai observar se isso vai melhorar. O primeiro sinal de que esse comportamento está piorando já demonstra que não é no daycare que a gente vai resolver. E aí a gente encaminha para fora. Então, a nossa evolução, né? Se a gente consegue evoluir com o cachorro, mostra que a gente está no caminho certo. Legal. Tá? Mas a gente tenta não se envolver. Sim, sim. Uma coisa que a gente conversou muito sobre isso, eu e o Paulo, é que, assim, se a reatividade daquele cão, vamos supor, se ele demonstra algum tipo de agressividade em uma situação específica, se aquilo não causa um problema para o grupo que já existe lá, e se para ele o problema não piora, talvez com todos esses detalhes que o Paulo falou, e muita observação, o daycare possa ajudar. Porém, vamos lá, uma situação específica. Um cão que ele, na guia, vê outros cães na rua e quer matar todo mundo. Na creche, ele é um anjo, brinca com todo mundo, é de boa, legal, não sei o que, não sei o quê. Numa situação dessa, a gente não vai dizer assim, ele vê cão na rua, quer atacar um cão na rua, então ele não pode estar num daycare com outros cães. Precisa analisar se esse cachorro, de alguma forma, na creche, não causa nenhum problema, e o problema dele na rua talvez esteja até melhorando, ele esteja começando a associar à distância um outro cão, e até está diminuindo isso, essa agressividade,
pode ser que a creche seja uma boa. Não está piorando o comportamento dele e não está causando nenhum risco para a creche. Mas, se de alguma forma, na creche pode estar tudo bem também. Mas fora está piorando, o cachorro vê um outro cão do outro lado e está piorando, então talvez a creche esteja atrapalhando. Não pela creche em si, mas pelo fato do problema dele, ele precisa ser trabalhado de forma individual por um profissional. Exatamente. E aí depois faz essa reabilitação, essa nova avaliação e volta para a creche. Então não tem como ter uma resposta fixa. Cão reativo não pode estar na creche. Porque pode ser que um cão seja reativo somente ao caminhão do gás. E não passa caminhão do gás na creche. Então, pode ser que isso não seja um problema. Então, cada caso vai ser analisado, vai ser avaliado. E aí, olhar diretamente para o comportamento. Se está piorando... Exatamente. Então, é pode o foco ser que no seja problema, melhor. né? É porque o que acontece é muito assim, o meu cachorro está com esse problema, então eu vou contratar um treinamento. Não quer dizer que vai resolver, né? Então, dependendo da forma com que for trabalhado também, pode até piorar. Então, às vezes, o que a gente tem que ter em mente eu quero resolver esse problema do cão. Quando a gente pensa em um cão que, por exemplo, tem reatividade, aqui eu sei que falar para o seu público, ele já sabe que não existe dominância, que não existe... que uma situação aversiva é ruim. Vamos fazer uma live sobre esse assunto em breve, porque realmente ainda é uma coisa... Mas eu preciso estudar muito para fazer essa live. Não, legal. Mas assim, o que eu quero dizer é assim... se a gente já tem essa consciência de que eles não são dominantes, quando a gente vê um problema de reatividade, nada mais é do que o cachorro pedindo uma ajuda. Olha, não sei como lidar nessa situação, eu preciso de uma ajuda. E a gente tem que pensar nisso. De que formas a gente consegue ajudar o cachorro? Será que no daycare, dando uma experiência legal para ele vai conseguir? Ou será que eu preciso fazer um trabalho de confiança com ele bem particular para ele fazer isso? Porque às vezes então, eu até acho que vai muito da resposta. E às vezes até a reatividade de um cão, ela pode estar muito ligada a uma ausência de necessidades básicas supridas. E se talvez esse cão vai 2, 3 vezes por semana e começa a ficar muito bem equilibrado, talvez esse problema comece a diminuir. Então realmente precisa avaliar cada caso. E uma coisa que é legal também é falar que da mesma forma que pode melhorar, pode piorar. E aí a gente não pode ser negligente com essa situação. Da mesma forma que a gente atua rápido para tentar melhorar uma situação como essa, a gente tem que atuar rápido para tentar evitar que o problema piore, né? E aí entra o ponto que aí eu acho que encaixa bem aqui a gente falar. A situação do Cannon foi justamente essa. E aí uma coisa que eu estava conversando com o Paulo hoje é que os meus objetivos mudaram. Eu não tinha percebido tanto isso, mas o Paulo virou para mim e falou assim, não, você vê como os seus objetivos mudou. Você era tutora, depois você virou querendo ser adestradora, depois você passou no processo seletivo, depois você estava no estágio, depois você machucou o pé, agora você já está treinadora de novo. Então, assim, os meus objetivos mudaram nisso tudo. Então, vamos supor, o Cannon estava na creche e começou a apresentar alguns desconfortos lá. E o pessoal da creche foi muito rápido em me dizer isso. Luana, Cannon tá latindo demais, tá dando 2h30 da tarde, ele já tá latindo demais. Eu acho que tá creche demais. E eu fui, tá bom, eu vou dar um jeito, isso aqui, não sei o quê. Assim, inúmeras mensagens. E é difícil dar um jeito também, né? Com o pé quebrado, às vezes tava na mostra... Não, essa foi na época ainda do estágio, né? Ainda ano passado. E aí eu passava, sei lá, saía às 7 horas da manhã, voltava às 5, 6 horas da tarde. O Iago trabalhando. Então, assim... Eu fui, até na live passada, eu até falei para vocês assistirem, né? Então tem todo o histórico, não vou ficar repetindo isso aqui, mas tá lá no IGTV, para quem quiser assistir. Mas vamos voltar aqui no ponto que a gente estava conversando. Vamos supor que o Cannon nunca tivesse causado nada na creche, nunca tivesse ido para cima de nenhum cachorro nem nada. Hoje o meu objetivo é que o Cannon veja um outro cão e não fique alucinado para brincar com outro cão. Porque muitas das situações dele de reatividade foi por ansiedade de interação. E aí ele acabava demonstrando sinais de agressividade nesse processo. Para 2 grandes amigos dele, o Lucky, que é da creche, que eles... O que eu recebi de vídeo desses cachorros brincando o dia inteiro. E um dia, quando eu... Nossa, meu Deus do céu. Quando eu recebi o vídeo, eu já mandava mensagem para a mãe deles assim, tá vendo? Isso aqui, não sei o quê. Tipo, parece mãe de filhinho na creche. Mas era isso mesmo. Quando eu fui pra praça e eu que não vi o Lucky de longe, e aí eu fui chegando perto, o Cannon ansioso, puxando, não sei o que, eu fiquei segurando o Cannon pela peitoral. O Cannon ficou tão surtado pra brincar com o cachorro, e eu segurando ele, o cachorro já tava meio que aqui, que o Cannon começou a rosnar e querer morder ele, de tão louco que ele ficou. E aí eu olhei aquilo e disse assim, meu Deus, que merda foi essa aqui? Então... Hoje, o meu objetivo, de forma geral, é que o Cannon veja um outro cão e não fique logo alucinado para brincar. Então, vamos supor que o Cannon nunca tivesse demonstrado nenhuma agressividade. O meu planejamento de tirá-lo da creche permaneceria. Por quê?
No meu plano de treino, eu estou fazendo associações com outros cães e estou fazendo todo o processo para que ele veja um cão, consiga passar por um cão de boa. O Marcelo fez uma analogia para mim que ficou perfeito. Sabe aqueles adolescentes que fazem bullying com todo mundo? Eles são tão inseguros que eles ficam brincando o tempo inteiro com o outro, e tira piadinha, e cutuca, e brinca, e não sei o quê. O Ken não estava desse jeito. Ele não conseguia se comunicar de uma forma normal. Ninguém passa na rua, gente, quer ver um colega, assim, e aí, não sei o quê, e bate na pessoa. Não, a pessoa cumprimenta de forma normal. Então, se o Ken não tivesse ainda hoje com um volume grande de creche, por mais que não tivesse problemas de agressividade, isso iria atrapalhar no meu plano de treino com relação a ele ver um cão e não... O que você espera dele, né? Isso. Você não ia conseguir dele o que você espera dele se ele tivesse uma frequência. Isso que é uma coisa legal, assim, em relação ao daycare. Não adianta pensar que vai ser um serviço que vai ser bom para todo mundo. Você vai pensar naquilo que você quer e que você espera do seu cachorro. Uhum. Geralmente, ele é um serviço... Nem todas as pessoas trabalham com cachorro e têm a oportunidade de fazer esse trabalho individual com o seu próprio cão. Uhum. E aí, o daycare acaba sendo uma opção legal nesse sentido. Mas, com certeza, se você está procurando algo bem específico de retorno do comportamento do seu cão, talvez o daycare não seja o melhor lugar mesmo. Ou talvez, pode ser que não seja para nunca mais, ou pode ser que seja por um momento. Isso aí o Ken não vai me responder, o tempo vai me responder. Então, assim, se for pensar, Luana, você queria que o Ken voltasse para a creche? Eu gostaria que ele voltasse, mas só se ele tivesse muito equilibrado fora também. E também pelo fato da hospedagem, né? Lá na Vila Dogo tem hospedagem, é muito melhor quando um cão já está adaptado ao local. Sim. De um dia de daycare, e quando eu precisar viajar, ele fica lá. Então, isso realmente acontece. Vamos correr nas perguntas, que só falta 20 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Fizeram uma pergunta legal aqui. Vamos tentar responder um pouco mais rápido. Vocês separam cães de porte grande e porte pequeno? A gente separa os cães pelo tipo de afinidade, pelo tipo de brincadeira, mas não necessariamente pelo tamanho de porte. Geralmente a gente divide mais por porte quando é uma brincadeira mais agitada, porque daí não cabe um cachorro pequenininho com um cachorro grande. Mas, por exemplo, para descansar, o grande descansa com o pequeno, não tem problema nenhum. Legal. Aí vamos lá, tem cães irmãos na mesma creche, e tu já pode juntar também com a próxima pergunta, que é a partir de que idade que é legal um cão ir para a creche? Tá. Em relação aos cães irmãos, a gente tem exemplos que deu super certo, que eles são super bonzinhos, ficam juntos, às vezes até separados e não se importam com isso. E a gente tem situações de cães que pioram, que um vira o gatilho do outro para um comportamento ruim. E aí, nesse caso, a gente tenta separar para que eles não frequentem no mesmo dia. Legal. A idade inicial que a gente aceita lá é a partir do ciclo de vacinas. Completou o ciclo de vacinas, ele já pode começar. Eu adoraria que fosse antes, inclusive. Porque eu acho que, inclusive, a gente tem alguns projetos até legais do Henrique lá da Pet Moderno. Ele trabalha muito com filhotes. E talvez um dia ainda chegue uma estrutura de que a gente tem uma escola para filhotes antes de chegar no daycare. Legal. E aí vai ser um trabalho legal. Mas ainda não temos isso. É depois do quadro de vacinas. Rapidinho sobre o ponto que eu recebi aqui, uma pergunta até do pessoal lá da Aloha. Creche é lugar para socialização? Eu acho que sim. Eu acho que o foco principal da creche é um lugar para socialização. Além de todas as outras atividades, né, e rotina que a gente tem que fazer no dia a dia. Mas não sei se é o melhor lugar para o cão aprender a socializar. Pode ser que seja o melhor lugar, mas pode ser que não seja. Eu acho que isso vai muito daqueles comportamentos cristalizados que a gente falou. Se ele tiver uma coisa mais tranquila, se não for uma coisa que está muito enraizada nele, talvez com um pouquinho de estímulo a gente consegue fazer uma experiência ruim. E a gente precisa... Se a gente já repetiu bastante, ele sempre tem esse comportamento, aí vai ser praticamente impossível. E a gente precisa lembrar de uma coisa, né? Que socializar não é brincar com cão. É muito além disso, assim, é muito, muito maior. Então, por exemplo, parte da socialização é um cão aprender a se comunicar com o outro. Então, a creche pode ser um local muito legal para cães supervisionados, um lugar seguro, muito melhor do que, por exemplo, levar para um Ibirapuera num domingo 10, 11 horas da manhã, que tá aquele fuzuê. Hoje eu fui para Vila Lobos, naquele espaço Pets. Claro que eu não botei o Canon lá, e inclusive me perguntaram, mas você não botou porque ele está reativo? Eu falei assim, eu não botaria nunca um cachorro aqui dentro, Sim, nunca, porque exatamente. É um caos, não tem ninguém prestando atenção. As pessoas que frequentam lá, elas não conhecem tão bem a linguagem, então não sabem nem como o cachorro está reagindo. Às vezes o cachorro está demonstrando que não está legal e a pessoa não consegue entender. Exatamente. Isso tem bastante nesses parcões mesmo.
Inclusive, a creche é um lugar seguro para isso, né? Uma creche boa, porque tem monitor olhando 100% do tempo. E, um parênteses, daqui a 2 semanas, quase certeza, a gente vai ter uma live sobre parcão de cães com o Luiz, que é um treinador da nossa equipe da Tudo de Cão lá do Rio. Então, vai ser uma live sobre esse assunto. Então, segurem Legal. aí que... E outra coisa, legal. semana que vem a gente vai fazer uma live com o Luigi, que é lá de Floripa, também treinador da Outra equipe, fera. sobre socialização. Então, se preparem, porque realmente a gente vai fazer uma série de lives muito legal com relação a esses Muito assuntos bacana. que as pessoas perguntam pra caramba. Não, Tá, legal. vamos lá. E aí, Paulo, para quem tá pensando em abrir um daycare, o que que tu tem indicado? Eu indico para pensar bem, em primeiro lugar. Muito bem. Mas se quiser mais informações sobre isso, lá no site da viladogo.com tem uma página sobre consultorias. Legal. Manda um e-mail para mim, Você fala faz comigo que aí consultoria, a gente né? fala. Para quem abre. A gente Legal. faz consultoria para quem está abrindo também. Top. Para que não cometa os mesmos erros que a gente cometeu, né? Com certeza. Com Qualquer certeza. coisa, manda em direct para o Paulo também, ou para mim, Pode que a gente mandar. passa o site direitinho. E para Com certeza. finalizar, não, uma pergunta que sempre fazem. Quantidade de cachorro no espaço do daycare. Como é que você faz isso daí? Eu acho que assim, é praticamente igual às outras respostas. A gente vai identificar na resposta do cachorro. Se a gente tem um lugar com bastante cachorro e com excesso de latido, é muito provável que aquele ambiente está estressante. Então, assim, é a resposta do cão que vai dar se realmente está adequado ou não. Se eles estão... se o clima está agradável, se eles não estão com muitos excessos nos comportamentos. Se tiver um clima agradável, é a resposta que eles mesmos estão dizendo pra gente. Agora, se for aquele tumulto, o cachorro correndo para lá, latindo sem parar, pode ser um indicativo de que tem bastante cachorro no espaço. Então, assim, é uma junção de fatores, né? Tipo, o espaço, quantidade de monitor por cão, isso vai depender daquele daycare também, né? Porque pode ser que um daycare seja bem grande, então os cães conseguem ter vários tipos de atividade mais distante, então talvez não precise de tantos monitores ou mais, enfim, cada situação. Na verdade não, na verdade precisa mais, porque o monitor ele tem um certo limite de atuação. Se tem uns cachorros brincando que estão muito longe dele, ele perde total aquele. Então o espaço tem que ser grande, claro, tem que ser confortável para ele, mas não pode ser um espaço que ele pode correr a perder de vista. O monitor tem que ter a atuação daquele espaço. Legal. E todo o espaço que tem no daycare precisa ser monitorado pelo monitor. Não dá para ter, ali tem um pouquinho, aqui não tem ninguém. Todos os lugares têm que ser monitorados. Legal. E a última que eu acho que a gente pode falar bem detalhado dela, que a gente ainda tem uns 10 minutinhos, Legal. Quando que o daycare não é uma boa ideia? Eu acho que essa vai ser bem, bem legal. Eu acho que assim, principalmente quando o tutor procura o daycare para resolver os seus próprios problemas. É muito comum que a gente identifique assim que o tutor, ele, por exemplo, quer um lugar legal para o cachorro dele, ele encontra um lugar legal e ele vivencia aquela situação. E às vezes não dá muita importância porque o cachorro está vivenciando. E aí a gente entende isso tanto com os cães que ficam muito tempo lá e deveriam ir embora mais cedo, ou em diversas outras situações assim que o tutor está focando. Então, por exemplo... Essa própria situação do Kenon que a gente ligava falando, o Kenon tá 2h30 da tarde, eu sei que tá cedo, mas eu acho que já deu para ele. Então, assim, essa é a situação do Kenon, a gente tá lá por ele. A gente tá lá para fazer o melhor para ele. Mas eu não tenho porque eu não posso fazer, tô trabalhando, não tenho condição. Assim, a gente entende como é a limitação, principalmente morando em São Paulo, não é fácil, mas o tutor precisa se sentir responsabilizado de que a interferência dessa impossibilidade vai refletir no comportamento do cachorro. A creche não vai botar o cachorro para fora ela vai procurar diversas alternativas para minimizar isso, mas dificilmente a gente vai conseguir solucionar. Então, acho que o principal entendimento é isso. É muito comum também a pessoa, por exemplo, fechar um plano com a gente e o cachorro dela ficar bem 4 horas por dia. E aí ela começa a se sentir incomodada porque ela está pagando um plano que, teoricamente, pode valer 12 horas por dia e está valendo 4. Gente, a gente tem que pensar no cachorro. O quanto está sendo bom para ele. Será que se a gente for deixar ele o período que você quer, não vai ser pior para ele? O que a gente tenta fazer, administrando esses tempos, é tentar melhorar a vida para o cachorro. Tem cachorro que fica lá com a gente, passou todas as atividades, a gente faz relaxamento, mordedor, massagem, tenta fazer com que no final do dia, principalmente quando começa a anoitecer, eles descansem e relaxem, e a gente consegue fazer com alguns.
E muito bem feito. Legal, o dono desse cachorro pode deixar ele até 8 horas, bacana, não vai ter problema, porque ele aprendeu a relaxar lá, mas tem cachorro que tem essa Uhum. dificuldade. E a gente tem que pensar no lado do cão. A gente tem que entender que é um serviço pro cão. E aí é ele que vai dar as respostas pra gente. Então E eu acho isso, que... só complementar uma parte que você falou agora, isso é muito nítido, por exemplo, um aluno meu que está indo para o daycare, um filhotinho de border collie, o próprio Paulo e o próprio Henrique falaram para a tutora que também é minha aluna, ela queria colocar o filhote 5 dias na semana, porque ele é um filhote de border collie, porque ela trabalha muito, ela é médica e tal. E a própria creche virou e disse assim, olha, não é uma boa ideia. É melhor talvez começar com 2 ou 3 dias e tal. Então, mesmo eles ganhando menos com isso, eles sabem que não é uma boa ideia colocar um filhote 5 dias por semana. Na verdade, na minha opinião, agora como tutor e como treinador, eu não acho que passar 5 dias na creche o dia inteiro não é uma boa ideia para nenhum cão, assim. não é uma Eu boa acho que é opção. a exceção da exceção da exceção, um cão que fica realmente pleno 5 dias por semana, o dia inteiro. A gente tem casos assim, mas é realmente exceção da Muita exceção. exceção, né? Então, o excesso da creche, às vezes, por exemplo, tem uma situação também de o tutor achar que não é melhor que ele vá 5 dias na semana para a creche do que ele fique em casa. Não, talvez seja melhor ele só ir 2 dias para a creche. E os outros dias ele ter várias coisas para roer, ter um Kong, relaxar, ficar tranquilo. Mesmo que ele Exatamente. fique sozinho, mas ele tem um equilíbrio. E aí, ao invés também de, por exemplo, colocar 5 dias na creche, como um outro aluno meu, que é de uma outra creche, ele ia 3 dias, agora ele só está indo 2. Eu sugeri para ele que diminuísse. E nos outros 3 dias ele tem um passeador de manhã e de tarde. Então, a Muito rotina legal. do cachorro está muito legal. Ele vai 2 dias na creche, ele passeia 3 dias na semana, e no dia do passeio eu treino ele de manhã. Então, assim, Muito legal. a vida dele está mega equilibrada, está muito legal. E aí é o ponto também de o tutor não achar que ir para a creche substitui os momentos com ele, momentos de Não passeio, substitui. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. A situação de um cão na creche é uma, a situação do cão andando com o tutor na guia, pelas ruas, vendo pessoas, interagindo, é outra, é complementar. Não dá para achar que não é porque o cachorro está indo correr lá com outros cães, brincar, que ele vai gastar a energia, até porque em passeio tem atividade social, tem atividade cognitiva, tem vários cheiros diferentes. Então, não dá para substituir, não dá para pensar que, não, tá para creche, então eu não preciso mais passear. E jogar, como muita gente escreveu aqui, transferir a responsabilidade de educação, de passeio, de estímulos mentais e sociais, todo para a creche. A creche tem um papel muito legal em suprir várias necessidades dos cães, mas que são complementares a outros cuidados que o dono precisa continuar tendo, né? E uma coisa que eu acho bem legal também, que para mim é papel do daycare, é informar o tutor, conscientizar ele dessas condições dos cães, do que é bom para o cão, das individualidades que a gente descobre do próprio cão dele, porque isso é uma coisa que a gente estuda. Então, tem que ter essa troca, não é pensar só realmente também transferir a responsabilidade, mas o tutor ele precisa sentir essa responsabilidade de ser o suporte do cachorro em todas essas situações corriqueiras do dia a dia, nas que vão bem e nas que não vão bem também, né? Gente, Eu é a acho que mesma isso coisa é que fundamental. pensar de você ter um filho e colocar ele o dia inteiro com a babá. Então a babá vai educar, a babá vai levar para tudo. Aí você Exatamente. chega no fim de semana, quer ter seu filho no shopping, o seu filho não obedece, o seu filho não tem conexão nenhuma com você, o seu filho gruda na babá. Na minha visão, é praticamente a mesma coisa. É O bem cachorro semelhante. sabe viver com o pessoal da creche, mas não sabe ir num café com o dono. Uhum. Assim, quando eu vejo, por exemplo, algumas pessoas me mandam direct, Luana, eu quero muito ter um cachorro, independente da raça, tamanho, qualquer coisa. Eu quero muito ter um cachorro, mas eu saio de casa para trabalhar às 6 da manhã e volto 8 horas da noite. Já me dá um nervoso. Eu falei assim, gente, o cachorro vai ficar sozinho 14 horas, ou esse cachorro mal vai ver o dono, porque o dono vai colocar ele em passeador, em creche, um monte de coisa. Falei, mas pra que você quer ter um cachorro se você fica 14 horas longe de casa e você chega em casa, fica 1 horinha o cachorro e dorme depois? Uma coisa você já tem um cachorro e a sua vida muda e você tenta proporcionar o melhor que você pode para um cachorro. Mas, se você não tem um cão ainda e acha que, eu vou ter um cão, eu pago creche, eu pago passeador, isso aqui. Pra que você quer ter um cão? Pensa bem, assim, qual é o relacionamento que você vai ter com aquele É uma cão? responsabilidade, e é uma responsabilidade grande, assim. O que acontece é, quando a gente começa a negligenciar as necessidades dos cães, a gente mesmo vai colher os problemas que vão começar a aparecer. E não tem para onde correr. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então a gente tem que ter realmente bastante consciência
da rotina, do dia a dia do cão e do que ele precisa para ser saudável. E isso varia, né? Varia bastante. Você precisa conhecer qual é a raça que você está escolhendo, quem é o indivíduo que você está, como que ele está sendo criado. Eu acho que tudo isso conta bastante. Com Mas certeza. até é legal também tocando sobre como não é uma boa ideia, uma outra coisa que não é uma boa ideia que a gente falou também, que é legal reafirmar, é resolver problemas de comportamento. Então, assim, se você tem um cachorro que ele está tendo problemas de comportamento, a melhor solução é procurar um treinador em primeiro lugar. O treinador ele vai conseguir identificar se o daycare pode ajudar ou se o daycare pode piorar. E Se ajudar você tiver também a escolher um daycare, né? Os ajudar a treinadores escolher, que, por exemplo, o que mais acontece no nosso grupo da equipe na Tudo de Cão é a galera falando assim, gente, daycare no Morumbi. Então, um treinador conhece a região, sabe o que é e aí consegue indicar. Eu, por exemplo, já fui, quando eu estava na minha época de estágio, uma das minhas aulas foi acompanhar uma treinadora, a Val, junto com a aluna dela, que eu esqueci o nome dela, e a gente foi numa creche avaliar a creche. Foi como se fosse a visita, a Val estava lá, dando toda a opinião, e eu fiz assistir tudo. E quando a gente saiu, a gente legal. conversou sobre isso. Então, o seu treinador, se ele tem uma visão, uma metodologia que a gente considera bem bacana, positiva de verdade, tal e tal, sem punições, assim, sem punições no sentido de resolver problemas de comportamento através de punições, enfim, tudo de cão. Enfim, tem muitos que não são tudo de cão, mas fazendo jabá. Essas pessoas vão saber te ajudar a escolher uma creche boa para o seu cachorro. E é melhor que você não tenha creche do que você ir para uma creche que não tem esses pré-requisitos. O primeiro ponto é, se você vai para uma creche, a creche não tem avaliação, já foge. Se você está indo para uma creche, a creche não tem adaptação, já foge. Se você perguntar, quantos dias é bom para... Ah, não, é bom 5 dias, é bom 4 dias. Se a pessoa está ali querendo conseguir mais dinheiro, não tem adaptação, não tem nada... Porque, gente, a adaptação custa dinheiro, inclusive para creche, né? Porque, pelo que eu lembro, não paga, né, a adaptação. A gente acaba sendo uma experiência para conhecer nossos serviços, enquanto a gente tem tem alguns lugares que cobram, mas a gente lá na Vila Dogo, a gente opta por fazer o período básico que a gente diz, que é dentro da média do que a gente sempre faz, a gente não cobra. Então, isso mostra uma preocupação da Vila Dogo de dizer assim, não, eu não estou nem ganhando ainda, nem comecei a receber, mas está fazendo esse trabalho. Então, pensem primeiro, se vocês estão querendo transferir essa responsabilidade para uma outra pessoa, se vocês estão, se aquilo ali vai ser bom para o seu cão, se você está achando que vai resolver, não, meu cachorro briga com outros cães no parcão, é melhor ir para uma creche. Repensa isso tudo, porque depois desse papo todo que a gente teve aqui, a gente vê que não é um refúgio, não é para ser foi até uma coisa que o Zanetti até fala, né? Problemas de comportamento, antigamente o problema, castra que resolve, ou então depois, passeia mais que resolve, ou então treinador, passeador, agora é creche, a nova vibe. Daqui a pouco vai ser remédio, infelizmente vai ser remédio daqui a uns anos, é o que eu tô achando. Então, óbvio... Ou a conscientização dos tutores, né? Que é o que a gente espera. Que é o que a gente espera, exatamente. Mais tutores como vocês que estão no feriado, 9 horas da noite, assistindo a gente aqui 1 hora falando. E essa é a nossa esperança, é passar a informação para vocês de forma gratuita para que isso se espalhe. Então, claro que cada um desses pontos tem sua importância, mas não dá para você substituir e achar que um deles vai resolver tudo. Vai acabar, foi muito legal. Legal, foi muito bem legal. Eu gostei, a gente vai ficar salvo. A depender de mais perguntas, a gente pode fazer um outro dia, uma outra, do que as pessoas forem comentando disso. Não deu pra gente responder. Assim, acabou que pelas perguntas que eu li, a gente acabou respondendo em um momento ou outro. O que eu posso fazer, o que eu vou fazer, Lorena, eu vou abrir a perguntinha de respostas aqui no meu Stories. E aí, se alguém tiver mais pergunta, manda, que amanhã eu faço uma série de respostas e a gente já mata os assuntos se alguém tiver mais alguma dúvida. Gente, o Instagram da Vila Dogo é @viladogo, então ele vai botar essa caixinha de perguntas lá. Se tiver ficado alguma coisa faltando aqui, vocês podem botar lá. E aí eu vou ficar de olho lá também, qualquer coisa eu reposto por aqui. Legal. Mas eu vou deixar salvo, vai pro IGTV depois e pro canal do YouTube. E se lembrem que na semana que vem a gente vai ter um papo sobre socialização, tanto de filhotes quanto de adultos, com o Luigi Cezete, que é lá de Floripa, treinador da Tudo de Cão. E na outra semana sobre ele é um dos mais antigos na Tudo de Cão. Ele é muito fera. Ele é muito fera. E na outra semana vai ser com o Luiz, lá do Rio, também da Tudo de Cão, sobre parcão. Legal, esse vai ser legal também, hein? E a outra live, o Iago tá dizendo que vai ser com ele. Sobre qual tema, amor?
diferença entre reforço positivo e reforço negativo, punição positiva e negativa. O Iago vai falar sobre reforço positivo, negativo